E ele diz: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Essa palavra, irmãos, ela tem que trazer muito temor no meu e no teu coração. Por quê? Conheço aqueles que se dizem ser judeus. Quem que são judeus? O povo escolhido de Deus, mas não o são. Dizem que são com a boca, mas não o são. Antes são o quê? Sinagoga de Satanás. Não se escandalize que eu vou dizer não. Sabia que o diabo ele tem uma igreja dentro da própria igreja? Meu Deus! Deus de glória! Vou repetir novamente. Você sabe o que é uma sinagoga? É uma igreja. Você sabia que o diabo tem uma igreja dentro da própria igreja dele, do Senhor? Meu Deus, glória a Ele. Isso começou lá de trás. Os 12 apóstolos. Quem que fazia parte da sinagoga de Satanás? Judas Iscariote. Então sempre Satanás teve a sua sinagoga dentro da própria igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que é o joio e o trigo crescendo o quê? Juntos. Então isso tem que trazer muito temor ao nosso coração, porque o que estava acontecendo aqui na igreja de Esmirna? Havia aqueles que se diziam judeus, mas só diziam ser de bocas. Por quê? Porque esses próprios que diziam ser judeus eram os principais, que estavam fazendo de tudo para prejudicar a igreja de Esmirna. Esses próprios que se diziam judeus, eles eram os primeiros a entregar os crentes fiéis que não dobravam os seus joelhos diante dos deuses. Eles entregavam os seus próprios irmãos, eles falavam mal dos seus próprios irmãos diante das autoridades. Pastor, e a mesma coisa acontece? Sim, a mesma coisa acontece quando eu digo que eu sou um crente em Cristo Jesus, mas eu empresto a minha boca para falar mal do meu irmão, para falar mal da minha irmã, para falar mal da igreja, para falar mal do pastor. Eu estou sendo sinagoga de Satanás. Então isso é sério. Porque quando eu falo mal do membro do corpo de Cristo, eu estou falando mal do cabeça. É aquilo que eu disse sexta-feira passada. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem que Paulo estava perseguindo? A própria igreja. Mas Cristo disse: por que tu me persegues? Porque a igreja é dele. Então quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de um membro do corpo de Cristo. Vou ter que dar conta. Depois a vida fica tudo torta, tudo embaraçado. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo. É a língua sua. É, Jeová. É a língua. De que você guardar com a língua, sabe por que existe aqui esses dentes na frente? Para você fazer assim, ó. Guardar a língua. É, Jesus. Tiago diz que ela é um pequeno quê? Membro. Mas ela o quê? Tem o poder de inflamar todo o corpo. E ela é inflamada por quem? Vamos ler aí. Volte um pouquinho para trás, hein? Tiago. Tiago, capítulo 3. Aleluia. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou seja, naus é um navio, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves,
como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal, com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Está dizendo aqui o mal da língua. Quantas mortes não aconteceram? Tudo começou por causa do quê? Da língua. Uma discussão, uma fofoca, foi tirar satisfação, teve uma briga, arrancou da arma, ou arrancou da faca, um matou o outro, mas começou aonde? A fonte, a origem, a língua. Então é tempo, irmãos, de nós vigiarmos, para que nós não venhamos participar do que? Da sinagoga de Satanás. A semente foi semeada, o trigo foi semeado, mas o que o maligno fez? Jesus disse que ele foi lá e semeou o quê? O joio. Então isso no último dia vai ser separado. Por isso que eu digo que o diabo ele tem a sua sinagoga dentro da própria igreja. Mas eu te aconselho nessa noite a não fazer parte. Glória a Deus. Ah, você não sabe o que aconteceu com a Mariazinha? Toma vergonha na sua cara e vai orar, eu não quero saber. Deus. É a resposta. Vê se para mim alguém vem falar alguma coisa, ou para a pastora. Vem falar para mim para ver. Vai sair com o lombo ardendo. Falei, irmão, por que se em vez de você falar, você não vai dobrar o teu joelho, você vai orar? Nós estamos aqui 4 vezes na semana na intercessão. Vem orar em vez de você emprestar tua língua para o diabo. Quantos acusadores, irmãos? Quem que faz o papel do acusador? Diabo. E tem muitos aí sendo servente dele. Meu Deus. Então é duro, mas eu vou pregar o que Deus mandar, acabou. Glória a Deus. Não estou preocupado se você está gostando, se não está gostando, a palavra é essa. Aleluia. Porque, querido, eu quero ver uma igreja que vai subir no céu no último dia. Eu não quero ver uma igreja que não adianta estar dando chave, carro, você aqui, falando mentira para você. Sendo que tem que ter conserto, tem que emendar de vida, tem que deixar o pecado, tem que deixar o adultério, tem que deixar a prostituição, tem que deixar a fornicação. Tem que comprar e pagar, ser honesto. Aleluia, Deus. Deus fiel, acabou a glória. Estreitou, né, na terra e acaba a glória. Então, abracema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu vou fazer só uma pergunta. O pastor está sendo duro. Vocês fazem só uma pergunta. Se na igreja de Esmirna, pensa comigo, abre a tua mente aí, em nome de Jesus, abre a tua mente. Se na igreja de Esmirna, que foi a segunda igreja que não sofreu repreensão por parte de Cristo, uma igreja fiel. Se na igreja de Esmirna, que os crentes eram fiéis, que os crentes estavam sendo perseguidos, mas não negaram a fé, preferiam a morte do que negar a Cristo, já tinham a sinagoga de Satanás, imagina hoje. A situação da igreja hoje na face da terra. Para dizer para você, querido, que tem ministros do diabo em cima dos altares. Acho que estou falando bobeira, está lá, lê lá 2 Coríntios capítulo 11. Muitos são o quê? Apóstolos fraudulentos. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar a quem? Os escolhidos. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então não estou falando bobagem, estou falando daquilo que está na palavra de Deus. Então se a igreja de Esmirna, que era uma igreja fiel, já tinha isso, imagine hoje. Então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que vigiar. Temos que fazer conforme a palavra de Deus nos manda, amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, para nós cumprirmos a lei de Cristo. Cumprimos os 2 principais mandamentos, porque toda a lei depende desses 2 mandamentos.
Então eu não entendo, pessoa que eu sou servo de Deus, mas não amo o irmão. Que servo de Deus que é esse? Eu sou servo de Deus, mas vive deitando pau, falando mal. Que servo de Deus que é esse?